eu gostaria de conversar com vocês sobre as nossas experiências. Somos mulheres, mas que experiências que nós temos em comum? O mundo inteiro, né? Mas você acha que foi ok? Eu falei isso, Léo, quando nós estávamos discutindo. Só terminar de responder essa é extraordinária guerra, mas né? Que é a nação, eu defendo um outro mundo. Vamos tentar, então, entender. Vivam com tranquilidade, fechar os olhos, não, e que poucas vezes isso acontece. Isso é quase uma unanimidade. Bonitas, com mais A senhora é a favor da castração química? Não, mas a senhora é a favor da castração química? Mas a senhora defende as mulheres. Mas a senhora é a favor da castração química? Ser estuprada. Não, mas a senhora, a castração química não é uma boa. Ela é bonita ou feia. Por isso que a castração química. Batendo ódio em cima. A senhora acha que. A senhora acha que. Cultura machista. Não pode dizer que a candidata é bonita? Posso terminar? Posso terminar? Vamos à minha história. Imaginem uma moça num quarto com uma caneta na mão. Ela só precisa mover a caneta da esquerda para a direita, das 10 a 1. Foi assim que eu me tornei escritora. O meu primeiro artigo era sobre o romance de um homem famoso. Quando eu comecei a escrever, eu percebi que se eu quisesse escrever sobre livros de homens, eu teria que enfrentar um certo fantasma. Eu chamei esse fantasma do anjo do lar. Era esse anjo do lar que costumava aparecer entre mim e o papel toda vez que eu começava a escrever. Era ela que me incomodava, que tomava meu tempo, que me atormentava tanto, mas tanto que eu tive que matá-la. Eu explico. Houve um tempo em que toda casa tinha o seu anjo do lar. Ela era simpática, encantadora, altruísta. Dominava a difícil arte do convívio familiar. Sacrificava-se todos os dias. Quem aqui não conhece uma pessoa assim? Se o almoço era frango, ela ficava com o pescoço. Se tinha um lugar com ar encanado, ela sentava-se justo ali para passar frio. Em resumo, ela não tinha vontade, nem desejo, nem opinião própria. Quando eu me sentei para escrever, eu topei com ela logo nas primeiras palavras. As asas do anjo do lar fizeram uma sombra poderosa na página. Eu ouvi os barulhos dela pelo quarto. Na hora que eu peguei a caneta para escrever, ela logo apareceu atrás de mim. Querida, O anjo do lar. Está escrevendo sobre o livro de um homem. Seja afável. Seja meiga, doce. Elogie. Engane. Use todas as artimanhas do nosso sexo. Mas não deixa ninguém perceber que você tem opinião própria. Esse anjo do lar ameaçou roubar a minha caneta e eu tentei esganá-la. Se eu não a matasse, ela me mataria. Se eu não a matasse, ela arrancaria o coração da minha escrita. Quando eu pus a caneta no papel, eu descobri que é impossível escrever sem ter opinião própria. É impossível escrever sem dizer o que se pensa. O anjo do lar demorou a morrer. É muito mais difícil matar um fantasma do que uma realidade.
Quando eu desconfiava que eu tinha vencido, ela logo aparecia sorrateira. Mas no fim, eu consegui. Eu me orgulho, mas foi uma luta dura. Matar o anjo do lar é uma experiência inevitável para todas as mulheres. Nos últimos 50 anos, 70% dos livros publicados por grandes editoras no Brasil foram escritos por homens, sendo a maioria protagonizado por personagens do sexo masculino, sendo 80% brancos e 90% heterossexuais. O anjo do lar morreu. E o que ficou? O que ficou foi o que vocês podem pensar que é algo comum. Uma mulher num quarto escrevendo. Mas agora ela podia ser ela mesma. Mas o que quer dizer ser ela mesma? O que é uma mulher? Aqui, cercada por mulheres extraordinárias, eu vejo que é uma questão de extrema importância. Ninguém saberá o que é uma mulher enquanto não ocuparmos todos os espaços. Em 122 anos, a Academia Brasileira de Letras elegeu 296 escritores. A primeira candidatura feminina foi rejeitada, em 1930, sob a justificativa de que o Estatuto permitia apenas brasileiros. Somente em 1977, a primeira mulher foi eleita. Desde então, 8 mulheres foram eleitas em 40 anos. Se as opiniões dos homens prevalecerem, nós continuaremos num estado de barbárie. É assim que defino a perpetuação do domínio masculino sobre as mulheres. Se hoje lutamos por protagonismo, é porque o caminho começou a ser aberto há muitos anos. Várias mulheres vieram na frente, orientando os nossos passos e abrindo o terreno. Essa é uma das razões pelas quais eu estou aqui hoje. Em respeito a todas nós, mulheres, que mostramos com os nossos sucessos e com os nossos fracassos o que é ser mulher e ter a liberdade de falar. Liberdade para experimentar. Que possamos discordar sem medo e expressar claramente as nossas diferenças. Todas as mulheres devem criar, inventar, imaginar com liberdade. Aqui. O que é necessário não é apenas educação, é que as mulheres tenham liberdade para experimentar. É muito mais difícil matar um fantasma do que uma realidade. Matar o anjo do lar é uma experiência inevitável para todas as mulheres. Que o homem não te dê
isso aí. Mas você abriu aí, a situação é essa. Laura Fragoso. Gente, essa palestra foi 21 de janeiro de 1931. A gente está em 2019. Ainda temos muito caminho para percorrer, mas estamos aqui unidas lutando. Vamos nessa. Porque as mulheres têm liberdade. Que honra estar aqui com as minhas companheiras de palco. Obrigada. E vamos nós, que tem debate. Aqui a gente improvisa. Aí eu tenho a honra de chamar aqui minha mestra de vida, amor da minha vida, Heloísa Buarque de Holanda. Para falar a verdade, sogra, ex-sogra. Para sempre, sogra. Giovana Xavier. Bel Iório. Tá virado, mas era aqui, ó. O livrinho dela tá aqui, tá? A gente bota todo mundo. Cadê a Renata? Renata Exal. Tá certo, né? Falei direitinho. Certo. Só gostaria de falar que essa adaptação e a gente fez em conjunto com o Gustavo Pinheiro, que está aqui, escritor, jornalista, Melina Dalboni, também escritora, jornalista, Valência Lozada e Verônica Prates. Maravilhosa. Sem esse time, eu não poderia estar aqui, então tenho que agradecer a toda a minha equipe e amigos maravilhosos. Vou começar com todo mundo tendo microfone, porque todas temos voz, não é mesmo? Estamos aqui para isso. Boa noite, eu sou Renata Isaal, sou jornalista, sou editora da plataforma Celina, que é a plataforma de gênero do jornal o Globo, que foi criada no dia 8 de março por um time de mulheres dentro da redação. Diante dessa performance feita pela Mariana, eu acho que a gente deve começar a falar desse tema que é tão vasto, que a gente poderia ficar dias aqui falando dele, mas em cima do texto que a gente ouviu, né? Da Virginia Woolf, que é uma autora que tem uma série de textos de teor feminista, né? Inclusive um livro que é muito querido por nós feministas, que é Um Teto Todo Seu. E acho que a Mariana levantou agora com a performance dela. Tá aí, tá aí? Tá aqui, tá aqui. Estão todos aqui. Tem uma série de questões que o livro, que o texto que a Mariana apresentou para a gente levanta, mas eu não estou aqui para ficar falando para vocês, eu estou aqui para passar a bola. Então, acho que a gente pode começar, a Mari pode começar, cada uma de vocês falando assim 5 minutos, as suas considerações sobre o que a gente acabou de ouvir. Né? Porque, quando a gente fala de feminismos, acho que temos aqui leituras diferentes desse texto. Vamos, você começa? Posso? Eu acho que eu prefiro escutar. Porque, assim, eu não sou escritora como essas maravilhosas que eu divido aqui o palco. Então, é uma honra muito grande estar aqui, nesse lugar de intérprete, né? E de uma estudiosa que busca aprender. Então, com os artigos que eu não tive a oportunidade de ler da Giovana, mas aprendi. Com a Elo, eu aprendo todos os livros dela na vida. Com a Bel também, através da poesia linda e profunda e forte dela. Então, acho que eu prefiro, nesse lugar de escuta, assim,
abrir. Pode ser, Renata? Claro, Desculpa. Mas eu acho que Imagina. eu prefiro ouvir. Eu acho que é um momento de estar com os ouvidos bem atentos. E eu estou assim. Então vamos, quem começa? Jo? Ah, você também quer? Vamos lá, Elô. Oi? Olha, eu fiquei muito encantada ouvindo isso. Hoje de manhã eu tinha lido a Virginia Woolf. Eu tinha lido um texto chamado... Esqueci. É alguma... Mulheres em Ficção. É tão bonito, onde ela fala que, para pensar uma grande autora, você tem que antes pensar na mulher comum. E ela desenvolve essa coisa até o limite dessa coisa. E é muito lindo. Aí eu fiquei vendo, ela é realmente uma pioneira, ela é uma pessoa que mexe no estômago da gente. Ela fala desse... Eu não sei exprimir o que eu estou pensando, mas é uma coisa muito de identificar. Eu acho que não há nenhuma mulher que não se identifique com ela. Agora, é espantoso, quer dizer, a gente está em, como disse a Mariana, isso aí é de 31, a gente está em 2019, né? É espantoso o caminho que o feminismo fez nesse tempo. Você tem a Virginia Woolf, era uma mulher inglesa, vitoriana, né? Com uma cabeça protestante, toda, quer dizer, com situações culturais e históricas muito específicas, e que estava lá falando da dor dela, né? Que é uma coisa que a gente ainda faz sempre, quer dizer, a primeira pessoa é muito importante. Mas você, olhando no que isso se desdobrou, é um fascínio que tem existido ela, e ela continue falando no estômago da gente, né? Porque hoje, você fala em feminismo, você vê uma outra coisa, apesar da coisa. Você vê um feminismo multicultural, você vê um feminismo plurigênero, você vê um feminismo que parece que ela tinha uma potência linda e que implodiu. E cada caquinho foi desenvolvido por uma mulher diferente. E eu acho isso a beleza de hoje, né? Hoje essa coisa é tão forte, a gente vê a Virginia tão branquinha, né? Mas ela não é branquinha. Eu acho que ela é muito ela traz uma coisa ancestral da dor da mulher, né? Quando eu digo ancestral, é ancestral historicamente da mulher inglesa, né? Mas ela traz tão profundamente que eu acho que bate em todas as histórias, em todas as ancestralidades. Agora, é um caminho tão violento de lá para cá, né? A gente teve tantas vitórias, tão absurdas vitórias, que é fascinante ouvir esse texto, né? E com essa marcação que a Mari deu, de 31, estamos em 2019. Parece que há muito tempo, mas não é, porque o feminismo anda muito devagar. Você dá um passo para frente, dois para trás. Passo para frente, dois para trás. Porque a questão do feminismo, ela está mexendo com estruturas econômicas. Ali a barra é pesada, ela não está chateada com o que o homem está fazendo. Ela está chateada com uma estrutura familiar do lugar que ela ocupa no sistema de produção. Tá? E, então, eu acho que mexer com mulher é mexer com o sistema inteiro, né? O sistema econômico, o sistema religioso, o sistema racial, mexer com todos os sistemas, né? Capitalistas, sobretudo, onde a mulher é uma provedora de mercado, né? Capacitando pessoas para o mercado diretamente. Então, eu acho que é incrível que você, ouvindo ela, você ainda acha que ela parece com você quando a gente mudou tanto, né? Ela ainda mexe em alguma coisa, algum sentimento, alguma dor, alguma alegria que a gente... É meio inexplicável isso. Quem quer continuar? Depois a gente volta. Eu falei o que me passou. Eu fiquei olhando para ela e falei assim, putz, é tão diferente. A gente andou tão extraordinariamente para frente. É fascinante isso. Uma história... Como é diferente e como é igual também, né? É isso que eu estou tentando dizer. Isso é muito fascinante. É isso que eu estou tentando dizer. Bel? Tá? Tá. Tá. Boa noite, gente. É muito lindo estar aqui, viu? Um grande prazer mesmo. Obrigada, Mânia, pelo convite. Renata, todo mundo. Bom, sobre esse começo, eu sou poeta, né? Então, trouxe para a gente pensar um pouco o feminismo a partir da poesia, que eu acho que tem
casos muito simbólicos e pequenos, porque, claro, é poesia, para a gente pensar junto aqui. Mas fiquei pensando sobre o Anjo do Lar. Vou falar sobre muitas condições materiais, né, que atrapalham a publicação de uma mulher, do que ela pensa. Mas uma das implicações e obstáculos é a própria condição mental, né? Assim, é muito difícil. Antigamente, muito mais, evidentemente. Hoje em dia, cada vez menos, porque estamos conseguindo, mas ainda é, para muita gente, difícil. Primeiro, ter uma ideia. Ter uma ideia já é uma coisa muito difícil. Pensar isso é uma ideia. Pensar, vou dizer essa ideia para alguém. E depois pensar, vou publicar essa ideia e vou fazer com que ela exista para sempre. Isso requer um caminho de coragem muito particular, que é muito difícil mesmo para a gente, né, que está acostumada a ser silenciada há tanto tempo. E para, enfim, muitas pessoas muito mais, etc, etc. Por aí a gente vai, né? Mas acho que ficou... Esse Anjo do Lar, ele existe cada vez menos em mim, assim, é bonito ver como ele morre com alguns episódios, mas como ele é atual completamente, assim. Mas vai ser cada vez menos. Acho que é isso. Vou passar para a Giovana, mas eu já quero deixar um negócio para você ir pensando, que eu acho que o que a Virgínia levanta nesse texto tem muito a ver com o movimento Respeita, de poetas, que você é uma das criadoras, e a gente pode voltar a isso, que acho que é um tema bom. Vamos lá, Dio. Boa noite. Boa noite. Tá funcionando? Dá para ouvir? Tá. Boa noite, né? Boa noite. Boa noite, gente. Professora é bastante atriz também, é uma performance, né? Então, quero começar agradecendo pelo convite. Antes de agradecer a curadoria da Mânia, como uma mulher negra brasileira, eu quero agradecer inicialmente a minha ancestralidade, que me oportuniza estar aqui, que tem historicamente registrado saberes e conhecimentos a partir de outras bases que não só a palavra escrita. Então, agradeço a minha mãe, Yansan, acima de tudo, por poder estar aqui hoje na energia do vermelho, né? Tudo para a gente tem sentido, porque o nosso corpo é um texto. E aí eu fiquei pensando na minha própria trajetória e no quanto que ter lido Virginia Woolf foi importante para a minha formação como intelectual, como acadêmica negra, e dialogando com a performance da Mariana e atendendo aí a proposta da Renata, nossa querida mediadora, tem uma frase da Virgínia que eu acho importante para se pensar. Toda vez que eu leio um livro, eu faço uma pergunta: como esse livro me ajuda a entender melhor sobre mim e sobre a história do Brasil? E essa frase aqui da Virgínia, eu acho que ela é muito representativa para a gente tentar responder essas perguntas. Uma mulher deve ter dinheiro e um teto todo seu se ela quiser escrever ficção. É uma pergunta, é uma afirmação sobre a perspectiva dela e, ao mesmo tempo, também é uma afirmação de um lugar de negação na sociedade brasileira, né? Porque, veja bem, uma mulher, para escrever um livro, deve ter um teto e deve ter dinheiro. Quem é que tem teto e tem dinheiro historicamente na sociedade brasileira? Isso também coloca para a gente a produção de não-lugares e torna totalmente importante a possibilidade de uma mulher negra estar aqui sentada hoje escrevendo novas histórias do Brasil, né? E aí não é uma questão de reescrita. Eu não estou aqui para escrever sob rasura. E eu acho que a obra da Virginia Woolf tem essa coisa do novo, do inovador, do que provoca. E o triste dessa história é que nós, mulheres negras, também estamos sempre confinadas a esse lugar de quem tem que trazer o incômodo, a provocação, porque a gente não está nessa norma, né? É muito curioso o título da palestra da Virgínia, O Anjo do Lar. Anjo e lar são também lugares historicamente negados para mulheres negras.
E essa negação explica o fato de uma autora do porte de Conceição Evaristo ter recebido apenas um único voto quando se candidatou para a Academia Brasileira de Letras. Veja como que um texto de 1931 pode ser lido numa perspectiva passado-presente, a partir de pontos de vista que são totalmente distintos, né? Sim, sim. Não, absurdos, né? Enfim, a BL sendo o Brasil sendo o Brasil, né? Nas suas múltiplas possibilidades, que no final tem muito a ver com história única também. Então, eu acho que uma obra ela afeta a gente de diferentes formas. Quando você lê um livro, quando você acessa a palavra do outro, da outra, isso também te faz entender sobre você. Então, o que Virginia Woolf, escrevendo em 1931, tem para nos ensinar aqui dentro da história do Brasil? Muitas coisas, mas, fundamentalmente, esse texto também nos ensina que a maioria da população do Brasil está posta à margem da possibilidade de ser reconhecida como autora, como escritora, como produtora de conhecimento, como pessoa, né? Eu acho que essa é uma dimensão importante para avançar também no debate fundamental do feminismo, que é a pluralidade de ser mulher, né? Esse discurso de todas as mulheres, ele precisa cada vez mais ser nuançado, né? A gente tem mostrado que as experiências elas são diversas e desiguais, né? Diferença e desigualdade não são sinônimos. Então, acho que é uma escrita muito potente, como uma acadêmica negra. Durante toda a minha formação, eu li e continuo lendo muitas autoras brancas, que são fundamentais na minha formação. Eu trabalho todo dia para que o inverso também aconteça, para que pessoas brancas leiam o pensamento, a produção, o trabalho intelectual de pessoas negras. E aí eu vou fechar minha fala com uma frase que eu acho que é um bom contraponto para dialogar com a Virginia Woolf, e que é uma temporalidade próxima. Uma frase de 1955, que diz o seguinte: o maior espetáculo do pobre brasileiro hoje é comer. Carolina Maria de Jesus. Eu quero continuar com você, porque, ouvindo esse texto e pensando sobre a Virginia Woolf, sobre o lugar dela e essa provocação que você faz, vamos pensar isso na história do Brasil e no momento que a gente fala. Quando você fala a questão do recurso, né, a mulher precisa ter recurso, a primeira coisa que me veio à cabeça, a primeira meríssima, foi Carolina Maria de Jesus e o Quarto de Despejo. Ela não tinha recursos e ela é uma escritora negra brasileira, né? Então, assim, vou pedir para você comentar. E tem uma coisa que a Virginia fala, que é muito uma demanda dos homens, e que fica muito clara nisso: seja afável, seja meiga. Ninguém pode saber que você é inteligente, né? Mulher inteligente era um problema e continua. Você não pode ter opinião. Tem um momento nesse texto, mais à frente, que seja pura. Aí eu fico pensando do lugar que a mulher negra ocupou na história brasileira. E aí vamos lá, voltar para Casa Grande e para Senzala, né? Vou te provocar mesmo, Giovana, né? Que a mulher branca que estava dentro de casa, ela não podia ter opinião própria, ela tinha que ser pura, porque ela era a mãe da família, né? Ela não trabalhava, né? Mas a gente sabe que a mulher negra sempre trabalhou, primeiro escravizada, depois em serviços precários, né? E que a ela não era demandada pureza, ao contrário, né? As mulheres negras são historicamente sexualizadas e objetificadas e tiveram seus corpos usados pelos homens brancos esse tempo todo. Isso foi uma coisa que também me veio à cabeça, assim, trazendo para o Brasil e trazendo para a gente falar de mulher negra.
Estou falando demais para quem está mediando, gente. Que vergonha. É que, recentemente, eu fiz uma entrevista com a Giovana, que foi uma conversa de 2h30, que ainda não foi publicada, e eu estou com toda essa nossa conversa na cabeça e eu quero que ela saia. Veja bem, né, como as coisas mudam. Um texto inédito de Giovana, por Renata Isaal. Enfim, é muito lindo esse nosso encontro, essa nossa história de amizade também, porque é um espaço de formação e de repensares importantes para mim. Assim. Eu acho que a gente precisa, não é escrever uma nova história do Brasil. A história tá escrita e cada um de nós produz as nossas versões sobre a história escrita, né? Estou falando como historiadora, né? A gente produz versões sobre a realidade, uma vez que a realidade é o aqui e agora, e cada uma de nós tem uma percepção sobre isso. Só que eu acho que a gente precisa pensar a escrita de uma nova história voltando ao passado. Acabei de fazer uma outra mesa aqui que se chamava Afrofuturo e, curiosamente, a gente ficou o tempo todo falando da importância do passado também para pensar o futuro. E eu acho que a questão da nomeação é um debate importantíssimo, né? Inclusive, é um dos conceitos chaves dos feminismos, né? E eu acho que a gente precisa nomear essa história do Brasil, essa história do passado do Brasil, revendo, embora eu não goste dessas coisas de né? Porque eu acho que tudo é inovar, mas assim, eu acho que a gente precisa colocar as pessoas e as coisas nos seus devidos lugares. Então, você tem uma história de construção do país, Brasil, muito ligada a isso que a Renata tá trazendo, né? Do início ao fim da história do Brasil, o principal braço de trabalho seguem sendo as mulheres negras, né? Não por acaso, nós somos as maiores contribuintes de impostos. A gente vive em um país que apenas há 6 anos o trabalho doméstico foi reconhecido como trabalho, o que é uma coisa surreal, né? E aí faz todo sentido terem mulheres negras que querem se reivindicar como anjo do lar, porque esse é um lugar historicamente negado para a gente, né? Nós somos as cuidadoras da anja do lar. Veja bem. Então, assim, eu acho que a história precisamos escrever histórias a partir de uma perspectiva de fato interseccional, que considere no Brasil, né, aí saindo da Inglaterra e vindo para o Brasil, a simultaneidade de ser negra e de ser branca e como que isso produz lugares desiguais, versões de histórias desiguais e recursos para contar as histórias desiguais. Agora, o lado bom da desigualdade, isso é uma discussão importante nos feminismos negros. A Patricia Collins, Juni Jordan, aqui no Brasil, meus textos, a Djamila Ribeiro, em alguma medida, também está falando isso. É o quanto quem está na margem tem a possibilidade de produzir pontos de vista e formas de existir mais criativas do que quem está no centro. Porque quem está na margem é obrigado a se defrontar, a lidar com o centro o tempo todo. Quem está no centro, não necessariamente. Isso é uma discussão sobre privilégio. Quem tem privilégio não necessariamente precisa dialogar com quem não tem. Eu costumo fazer em sala de aula uma brincadeira, que eu acho que vai ilustrar o que eu estou querendo dizer. Eu pergunto na minha turma, nas minhas turmas na UFRJ, e aí contextualizando, né, a universidade pública se transformou muito nos últimos 20 anos. Isso quer dizer que o número significativo de estudantes das classes trabalhadoras, na sua maioria negros, chegaram. Então, estão lá nas minhas salas de aulas, dos meus colegas também. E eu pergunto, no primeiro dia de aula, quem aqui tem toda uma discussão na história, história vista de baixo, que foi uma revolução na historiografia nos anos 80, olhar a história sob o ponto de vista de mulheres, negros, indígenas, isso foi, em 1980, revolucionário, importante na historiografia. Para explicar esse conceito da história vista de baixo, eu pergunto assim, quem aqui mora na Zona Sul do Rio de Janeiro?
E aí um número X de pessoas levanta o dedo. Quem aqui mora no subúrbio e mora nos municípios da Baixada Fluminense? Um outro contingente levanta o dedo. Para as pessoas da Baixada Fluminense e do subúrbio, eu pergunto, quem conhece o centro e a zona sul do Rio de Janeiro? Todo mundo levanta o dedo. Todo mundo. Para as pessoas da zona sul, eu pergunto, quem conhece o subúrbio e a Baixada Fluminense? 1, 2, nenhum, nunca saiu de 3. São exemplos assim que parecem bobos ou deslocados do que a gente está conversando, mas é a maneira que a história do Brasil é produzida. E é muito doido que quem vai contar a história do Brasil, quem vai contar a minha história do subúrbio, da Baixada Fluminense, que vai estar sentado aqui com a credencial de autor ou de autor, são os 484 autores brancos que estão aqui na Bienal, porque só tem 16 que são negros. Olha que loucura. Então, a gente é capaz, a gente está escrevendo, está contando, está fazendo história o tempo todo, mas não somos nós que damos a autorização desse conhecimento, né? E a gente tem criado formas de autorizar, e aí, fechando a minha fala, o que eu queria dizer dessa questão da margem e do centro é isso. Olha como que quem está na margem é necessariamente mais criativo, mais inovador e mais ousado. É guerra, é questão de sobrevivência. Está aqui a escritora brilhante, Eliana Alves Cruz, autora de 2 romances que são fundamentais para entender a história do Brasil. A gente precisa, a população brasileira, Água de Barrela e O Crime do Cais do Valongo. Tá? Altamente recomendado. É uma professora doutora que está recomendando a leitura, então, por favor, né? Eu vou voltar para Bel, porque eu marquei que a Virginia Woolf fala muito isso do que a mulher necessita para trabalhar, né, para escrever, para ter um trabalho intelectual. E você faz parte de um movimento que levantou o quão precário é o trabalho das poetas, né, que é o movimento Respeita. Que é meio como se você dissesse que de 1931 para cá as coisas não mudaram tanto. Conta, como é que é ser poeta, uma mulher poeta? E como é que é o movimento e o que vocês reivindicam? Tá. Bom, tem uma falsa ideia de que poesia é uma arte, ou a arte mais democrática, porque... Bom, basta você pegar um papel e um instrumento de escrever. Mas a gente está no Brasil e é um país onde muita gente não sabe ler e escrever. E a gente esquece disso, né? Assim, Bom, a partir do momento que você sabe escrever e consegue escrever num papel, e você escreve poesia, suas condições de trabalho são muito precárias e, curiosamente, existem todas as nuances que sempre existem, que a Giovana estava trazendo, mas, curiosamente, para a poesia é precário para todo mundo, inclusive para homens, héteros, brancos, Mas, claro que para eles é sempre mais fácil. E aí, bom, porque eu escrevo num país onde tem gente que não sabe ler, escrever não basta, né? Assim, não vou dar conta de mudar assim, claro, mudar é uma questão muito longa, mas estou dizendo, não me basta escrever porque tem gente que não sabe ler. Então, eu tenho que sempre estar dialogando com a falta de instrumentalização de muita coisa. E aí, por conta disso, bom, os espaços de poesia do Rio de Janeiro, que é de onde eu posso falar, como Renata trouxe, porque a poesia não é uma profissão, e uma das pautas para mim, a vida, é poder dizer eu sou poeta e isso é uma profissão, sem que a pessoa ou ria de mim, ou olhe para minha cara como se eu tivesse dito que eu sou profeta, sabe? Que tem esse lance do tipo, você vai dizer uma grande coisa? E não, é uma profissão, é um trabalho. E por não ser visto como um trabalho, faz com que os ambientes de apresentação desse trabalho, que são, em geral, saraus, que são chatos demais, são todos
frequentados e comandados por homens brancos. Não só isso, todas as pequenas editoras, as grandes editoras não publicam poesia, as pequenas só publicam poesia e não ganham dinheiro, e são todas dominadas por homens brancos. Então, existe um sistema de brodagem muito intenso, em que você está sempre muito suscetível a ser, primeiro de tudo, assediada e por aí vai. Eu, por exemplo, sendo um poeta sapatão, não participo desse jogo, então já tenho chances muito reduzidas de ser lida e etc., por conta disso. Poetas negras muito mais, e aí a gente vai indo para, enfim, milhões de camadas, né? Vou chegar lá na poesia trans no final, espero. Mas para dizer isso. E aí o que aconteceu foi, existe o CEP 20.000, que é muito conhecido, não sei se vocês conhecem, é um evento de poesia que já tem, sei lá, 25 anos, comandado pelo Chacal e pelos Arvos, que são 2 grandes poetas antigos, né? Elô conhece bem também. Só que é um espaço muito masculino, sempre foi, e aí eu comecei a me apresentar no CEP, mas via que eu ficava muito nervosa de falar, e eu, em geral, não fico tanto. Comecei a notar isso, comecei a notar a quantidade de pessoas pretas que não estavam ali, a quantidade de mulheres que não se apresentavam. Enfim, e aí agora, no ano passado, uma poeta de 20 anos foi se apresentar. Ela estava no caderno que eu comecei a editar o caderno do CEP. Recebi esse convite, fiquei, confesso, com preguiça, mas pensei, pronto, vou poder pautar a cada evento 5 pessoas para se apresentarem. E aí o primeiro caderno eu fiz todos de mulher. E aí, só que esse era o seguinte, né? Estava no anterior, que era essa poeta, foi se apresentar, e ela chegou no microfone, como se eu estivesse aqui chegando para vocês, e disse, eu me recuso a ler o meu poema na frente do meu estuprador. E aí, o que aconteceu foi um silêncio imenso. Um garoto olhou para o outro e falou, é performance? E ficou um silêncio, e todo mundo ficou assim, como vocês estão agora. E aí, ela estava, enfim, em pé num palco, olhando para vocês. E aí, ela falou o nome dele, eu sabia quem era, é uma pessoa com quem eu já bebi milhões de cervejas, enfim, que eu conheço. E aí e todo mundo continuou parado, assim, falou, fulano, e todo mundo continuou parado, e ela estava fazendo uma exigência de trabalho, mas, claro, porque ela era poeta e estava ali se apresentando, ela não ganhou R$0, não ganhou nem a passagem para chegar até lá, então ela estava ali, assim, ali. E aí eu levantei e falei, fulano, enfim, exigi que ele se retirasse, com algum crédito, né, de trabalhar em alguma medida naquele lugar, e ele me respeitava, e aí quando eu disse, ele saiu, quer dizer, e saiu esbravejando, e ela leu o poema, mas, claro, saiu correndo do evento, foi para casa com medo, ele ficou no evento até o final, e aí entram questões que a gente não sabe, né, assim, eu não sei se eu posso expulsar essa pessoa desse espaço, esse espaço é público, é o Sérgio Porto. Enfim, uma série de questões que só mostram quando a gente não está preparado para a vida real, o quanto a plateia, todo mundo não está preparado, porque a gente fica, né, escrevendo milhões de coisas nas redes sociais, nananana. E quando a vida fala assim, olha só, temos um problema aqui, uma pessoa está exigindo não passar por esse constrangimento, a gente não consegue fazer nada, assim. E isso me deixou muito alerta, porque eu acho que a gente está sendo muito discursivo há um tempo, assim. Acho que a gente está sabendo falar muito bonito sobre as coisas, mas na prática mesmo não dando conta, assim. E aí eu, enfim, fui para casa, fiquei meio pensando o que dava para fazer. E aí, bem maluca, escrevi um e-mail coletivo para todas as poetas que eu conhecia, mulheres, chamando para ficar junto e falar, vamos fazer uma ocupação no próximo CEP, vamos fazer uma resposta a isso, porque isso não pode passar, porque, inclusive, no dia seguinte, nada estava acontecendo, assim, eram publicações dizendo, o CEP ontem foi lindo, teve isso e aquilo, sabe? E aí, bom, muita gente topou. Adelaide Ivanova, que é uma poeta de Recife, que mora em Berlim, que hoje é uma grande amiga minha, que é uma poeta bem arretada também, falou, olha só, acho que mais do que isso, a gente tinha que começar a pensar, de fato, nas condições do nosso trabalho, porque senão vai acontecer isso de novo, isso sempre acontece, e não vai mudar nada. Então, vamos se organizar enquanto uma coalizão de poetas, mulheres. E aí, enfim, aí virou um grande astral, eu fiquei um mês em função disso, a gente criou um grupo, começou a se encontrar e pautar essa ocupação pautada na cultura de estupro, né? Porque, justamente, o problema da cultura de estupro é o silêncio. Então,
E aí tinham dúvidas, será que a gente ocupa? Não, e eu tinha muita certeza de que era para ocupar, porque o problema é o silêncio. Então, vamos falar numerosamente sobre isso, né? Porque tem milhões de casos de estupro e todo mundo, em algum lugar, esteve ali ou não esteve, ou conhece, enfim. E aí, o que aconteceu foi, conseguimos fazer a ocupação seguinte do movimento. O movimento já tinha um nome, já se chamava Movimento Respeita. Foi a primeira vez que teve pessoas diversas na plateia. Claro, os homens todos não foram 2. Então, estávamos quase que falando para nós mesmas, mas tinha toda a importância, estava sendo registrado. E aí não coube, lotou a ocupação. O tempo também esgotou, porque eu estava fazendo dramaturgia e chamei muita gente. E aí, tendo que lidar com aquilo, na hora, a gente falou, vamos lá para fora. Eu acho que mais importante do que ocupar esse lugar também é deixar esse lugar, né? E aí a gente foi lá para fora e ficou na rua. Aí o slam tomou conta, claro. O slam, vou contar daqui a pouco o que é, para quem não sabe. E a gente ficou até 3 da manhã, junto, lendo poema na praça. E foi um dia que mudou bastante assim, a cena da poesia. Enfim, foi muito forte, muito importante. E, a partir dali, era um trabalho que estava começando e que tinha milhões de lugares para ir, né? E aí o movimento seguiu fazendo várias coisas, encontro com candidatas, né, época de eleição, etc. A gente fez uma publicação, a gente fez uma série de coisas. Veio um novo episódio, nesse caso, um episódio de racismo, também bastante comum, mas esse episódio teve é muito doido, né? No Moreira Salles, que é, enfim, uma casa conhecida, 2 curadores homens, brancos, foram fazer curadoria de uma oficina que se chamava Oficina de Poesia Irritada. Que não é à toa, assim, esse nome é um nome, né? A gente não estava falando meus poetas favoritos, eu estava dizendo, vou fazer uma oficina de poesia irritada. E a curadoria chamou 18 poetas brancos. E, como o racismo é cego, eles não viram, eles fizeram uma montagem com a cara dos 18 poetas brancos e publicaram. E aí, bom, muita gente olhou essa imagem e falou, meu Deus, o que fazer? E aí, claro, coube as poetas negras começarem a pautar isso. E aí fica esse lugar muito complicado, que é sempre as brancas falam, é lugar de fala delas, elas vão ter que reclamar, e ficam todas muito apaziguadas, esperando, né, que elas resolvam. E aí, pronto, a gente conseguiu se juntar todo mundo, entender o que ia fazer, e aí fez uma nota de repúdio a partir do movimento, com milhões de discussões internas, imagina, mas fez uma nota de repúdio para não ficar sendo nomeado que a poeta negra fulana de tal estava esperneando raivosamente, sabe? Não era isso, era uma pauta de todo mundo. E aí o evento foi cancelado. Antes disso, curiosamente, o curador fez uma fala pública, que é uma fala muito curiosa, que diz sobre condições de trabalho, que é a representatividade não diz respeito quando a gente está falando sobre direitos. Como quem diz respeito na LERJ, diz respeito, mas não quando a gente fala de poesia. A gente estava propondo um pequeno encontro de 18 poetas. Um pequeno encontro. Isso mostra como que pode ser tão... não ser ligado poesia à política, né? Assim. E aí, com isso, o slam das Minas, que é onde eu queria chegar, para mim, é o que eu mais posso falar sobre o que eu vejo de ação direta do feminismo e da política na poesia, que não sei se todo mundo sabe, é uma batalha de poesia, que no Rio é organizado por manas pretas e sapatão, a maioria, e elas vão para a rua, são eventos públicos, vão para as praças e é um jogo, né, assim, e é uma batalha, e aí as regras são muito claras, é só você apresentar um poema de 3 minutos, e no final vai tendo um campeão, não. Mas isso para dizer, isso que elas fazem cria comunidade, assim, a plateia participa do jogo, os homens não são autorizados a falar, são autorizados a ouvir, por isso não vão. E elas... E ali estão as melhores poetas atuais, assim. Carol Dalfarra para mim, é a grande poeta que existe, Gênesis, enfim.
São poetas que estão gritando em praça pública o horror. E fazendo isso, como Giovana estava falando sobre as margens, né? Fazendo isso, enfim, muito melhor do que muita coisa, que é convidado, né? Assim, acho que é isso, por enquanto. A organização coletiva, né, é a maneira que as mulheres encontram para reagir a essa rotina de opressão, assédio e tudo mais. Mariana vai falar um pouco como as atrizes também se organizaram. A gente tem um grupo, as atrizes, diretoras e roteiristas, que a gente também sentiu necessidade de tentar se organizar minimamente para abrir também diálogo e, principalmente, escuta. Porque tem muitas coisas sobre o racismo que nós, brancas, não chegamos nem perto da compreensão. Então, a gente começou a ouvir. E sobre o feminismo também, porque a gente sabe pouca coisa. Até pouco tempo atrás, situações que a gente passou, a gente não dava como não nomeava como assédio. Então, a gente começou a entender que, sim, tem situações que a gente passou que eram assédio. E a gente não revidou, a gente não teve essa consciência. Então, a gente se organizou, diretoras, roteiristas e atrizes, em encontros semanais, às vezes três vezes por mês. A gente tem aula com a Djamila Ribeiro, por exemplo, com a Fernanda Felisberto, que é uma professora maravilhosa, já tivemos com a Márcia Tiburi. A gente tenta trocar, ouvir. E, com certeza, unidas, somos mais fortes. É impressionante esse seu relato. Que bom que você levantou e que você tomou essa atitude em relação à sua amiga poeta. Porque ninguém revida, né? Como assim? Como assim? Eu acho que você tem toda a razão. É o silêncio. A pior coisa do assédio e do feminismo. A gente tem que falar, a gente tem que se expressar. Voltando à Virgínia, ela fala muito em liberdade. A gente tem que ter educação, mas tem que ter também liberdade para se colocar, para se expressar. E juntas somos mais fortes mesmo. Mesmo. Elô, você acha que existe esse tipo de organização também na universidade? As mulheres estão... Está funcionando? Estão lá também, né? Porque a universidade também é um lugar muito masculino, né? Então, não. Porque, por exemplo, no meu caso, não. As redações de jornais não tem ninguém se organizando, que é uma pena. Então, não. Porque se a gente falasse... Mas na academia... Pois é, não. Eu acho que é complicado. Eu acho que na academia, uma coisa mais importante, quer dizer, o assédio, tudo isso é muito importante. E acontece... Mas é que não está funcionando. E acontece em todos os lugares, quer dizer, inclusive na academia. Mas tem uma coisa específica da academia que incomoda, que é a produção de conhecimento. A produção de conhecimento, o modelo dessa produção é um modelo branco masculino. Modelo de aula, sabe, palco e plateia, aquela coisa que a gente chama, por exemplo, uma palestra ostentação, sabe, ninguém se coloca. Isso é um modelo de academia. Então, o que seria hoje importante, e a gente tentou fazer um grupo, mas não rolou. A gente fez o que pôde, muita gente reunida tentando, mas desreunia, reunia e desreunia, não sei porquê. Não pegou. Era uma coisa para juntar tudo que é produção científica de mulheres e fazer uma coisa, porque as bibliografias não têm mulheres. Às vezes tem teses sobre mulher que é cheio de Foucault. É tudo homem, que coisa. É verdade. E mulheres já não tem. Mulheres negras, menos. Mulheres indígenas, nada. E você vai indo. E realmente não tem. Quer dizer, aquele saber está perdido. Porque tem um saber específico de cada segmento desses. E que a gente, na Universidade das Quebradas, que é o projeto que a gente tenta fazer uma ecologia dos saberes. Porque os saberes são um sistema. Se você tira um pedaço desse sistema, que nem a ecologia, se mata os macacos, se você mata insetos, determinados insetos, aqueles insetos se reproduzem. O macaco come o que tem que comer para poder reproduzir. O inseto
Quer dizer, tem até uma exposição da Rosana Palazian, que eu adoro, chamada Ervas Daninhas. Como as ervas daninhas, elas são daninhas para manter a rosa viva. Quer dizer, esse sistema é muito importante que o saber se desenvolva com os pesos específicos, com os saberes diferentes em relação de uma ecologia dos saberes. Porque o saber branco masculino, ele é muito legal, o Foucault é maravilhoso, ninguém tem dúvida disso. A Virginia Woolf é maravilhosa, não tenho a menor dúvida, eu fiz a minha cabeça vendo Foucault. Mas para você ver o Foucault, ler um Foucault, você tem que saber o que ele é. Ele é um homem branco francês. Então, a partir daí, você pode conversar com ele, mas antes de definir, sabe, diretamente de onde ele está falando, é complicado. E a academia feita por mulheres, a produção de conhecimento das mulheres, ela ainda não encontrou seu espaço, sua linguagem. Então, a gente estava... É uma coisa epistemológica mesmo, porque a epistemologia é essa que a gente tem. Ela é muito marcada. Isso aqui também traz a questão que eu acho, além de ser um negócio de homem branco, traz a questão da branquitude. Eu estava aqui ouvindo, e é interessante, porque, por exemplo, quando a Giovana fala, eu me sinto culpada, pode? Culpada por ser branca. Então, é interessante isso, porque as pessoas brancas, e aqui, por exemplo, a maioria branca, como é que elas têm que começar a se colocar como brancas? Porque se coloca como branca, você abre um espaço. Inclusive, você detém muito privilégio, não é? Você tem muito privilégio. Então, tem que saber o que fazer com esse privilégio. Sabe? Esse privilégio pode ser útil numa luta, porque se você não lutar... Tem uma poeta americana chamada Audre Lorde, que é divina. E a Audre diz, tem hierarquia de opressão? O que é mais oprimido? No caso dela, é o meu lesbianismo, é a minha negritude, eu ser mulher... Hierarquia não tem opressão, você tem que... É a mesma coisa, é sistêmico isso. A mulher ela tem que defender todas as outras mulheres. Agora, a posição da branca, ela é muito desconfortável, porque você está 500 anos falando sozinho. Então, vai continuar falando? O que você faz? Eu tive muita dificuldade, eu escrevi um livro agora, que tinha uma multiplicidade de feminismos, que eu dei para cada... setor uma pessoa, mas eu tive que me colocar, eu sou branca, de tantas idades, não sei o que lá, e a minha situação de privilégio me levou a não escrever sobre os outros movimentos, a entregar a cada um sua voz. Inclusive, tem um que eu acho fascinante, que é o feminismo evangélico, que é absolutamente fascinante. É uma disputa de leitura da Bíblia. É uma coisa muito incrível, quer dizer, você ser feminista e evangélica não é muito... confortável, não é muito previsível, mas é. Ou então você pega uma Mônica Francisco que bate de frente com a própria religião dela e abre ela é pastora, ela abre uma igreja só dela, com as coisas que ela acredita, mas ela é evangélica. Isso é muito interessante, quer dizer, agora, esse sistema, ele é difícil de se reequilibrar na medida em que 500 anos ou mais... provavelmente mais, você detém esse poder. Então, mas não é justo, quer dizer, não é justo, não é eficaz que as brancas se calem. Elas têm que, fazer ver para que ela pode, para manter esse sistema, quer dizer, lutar por todas as mulheres, como é que ela tem que proceder? É dificílimo, gente. É dificílimo. Porque você não pode avançar, você não pode, quer dizer, você não pode representar, você não pode falar por... Você não pode falar, mas você talvez possa falar com. É a única preposição que me ocorre, que nem a Abel falou. Quer dizer, a gente chama todo mundo, não é? Quem foi prejudicado foi uma... Tinha uma coisa que você falou aí, que tinha uma coisa negra que você... do racismo. Mas as brancas entraram nessa leva. Você tem que ter muita delicadeza e entrar na hora certa para dividir um pouco do seu privilégio, porque o seu privilégio conta. Quer dizer, o grande capital da branquitude é o privilégio. E esse capital ele é mal usado, ele é usado para sombrear os outros. Então, esse privilégio tem que ser dividido. Agora, fazer essa divisão é muito difícil. Tem que ter um aprendizado grande. Assim como a coisa do machismo, na masculinidade, é outro que tem que ser interpelado. Mas como é que ele vai... Sabe, essas duas figuras, masculino e branco, tem que... Agora, eu acho que é a hora de começar a mexer com isso.
mexer com isso no sentido de como se desconstrói isso. O que fazer com esse fardo no momento, né? Porque o homem branco, no momento, é um fardo, sabe? Não dá para falar, é um monstro. Então, pelo menos eu sou mulher branca, né? Mas o homem branco, heterossexual, pô, ele fica quieto pro resto da vida, não, sei lá, muda, sei lá o que ele faz. É muito, ele começa a falar alemão, porque realmente é muito difícil, mas é interessante essa dificuldade. O branco tem que resolver essa dificuldade, tanto da masculinidade quanto da branquitude, o que não é muito fácil, né? Mas, Elô, você sabe que, você falando da mulher branca e dos homens, eu tenho visto muita a discussão da masculinidade tóxica e a necessidade de uma nova masculinidade. Existem grupos de homens se encontrando para discutir a sua masculinidade, enfim, novas alternativas e tal. Mas você acha que as mulheres brancas estão fazendo isso? Fazendo autocrítica? Não estão. Eu estou dizendo, é o grande movimento. Os homens fazem, as mulheres não. É o da branquitude. A branquitude tem que cair a ficha. Tem que saber. Não pode deixar de ser branca. Para mim, seria muito confortável se eu me pintasse de negra aqui, botava uns brincos e estava na boa. Mas isso você não vai fazer. Mas você tem que fazer o que você pode fazer na causa das mulheres. Porque essa é a causa com a sua branquitude. E é o que eu repito, o que a gente tem, o que a branca tem? Privilégio, dinheiro. Que mais? Tem muita coisa, propriedade, prestígio. Você tem que saber o que você faz. Se você realmente está abraçando uma causa, você tem que saber o que você faz com isso. Quando é que você pode... Como é que você pode dividir isso? Sabe, não está claro. A questão branquitude ainda não entrou em cena, mas ela tem que entrar. Ela tem que entrar. Mas eu acho que isso também tem um pouco a ver com curadoria, assim, sabe? Pensar, essa mesa de feminismos, por exemplo, nunca seria curada só de mulheres pretas, né? Assim, Mas há uma diferença entre mulheres não, brancas isso é um pretas, exemplo, assim, são porque milhões. as pretas nunca tiveram numa mesa. Então, deixa falar. Então, mas quando elas estão numa mesa sobre feminismo negro, né? Ou sobre afrofuturismo, ou enfim... A gente tem que em algum lugar pensar também... Por exemplo, eu acabei de fazer curadoria de poesia de um negócio. 90% é mulher preta porque elas são melhores. Não é porque eu estou fazendo uma coisa, sabe? Não é porque é importante ter. É porque é o que é. Entende? Começar a normalizar essa presença. Por que não faz uma mesa chamada Feminismo Branco? Não tem essa mesa, gente. Essa mesa ou tem... Ia ser desastrosa. Esquece. Está faltando essa cor no pedaço. Essa cor está quieta, deliciada. De vez em quando fica sem graça e continua. Você tem que ter uma mesa chamada, faz a próxima, Feminismo Branco. Só de branca. Eu não acho me que eu chama fico... para mediar, por favor. Não. Eu acho que eu tenho mais vontade de fazer uma mesa chamada Feminismo só com mulheres negras e mediada por uma jornalista negra. Olha só, um dos livros que a Elô, que aliás é uma coisa muito impressionante, acho que no último ano ou em alguns meses a Elô lançou 3 livros. Um deles é o Explosão Feminista, que é esse a qual ela se referiu, que ela convidou uma série de autoras, né? Ela organiza, um texto é dela, e uma série de autoras falam, cada uma ali dentro da sua caixinha. Mas tem uma série de coisas ali que essas mulheres falam e que eu enxergo também na obra da Giovana, na obra da Bel, que são umas questões importantes para isso que a gente está chamando de quarta onda feminista, né? E que no livro estão identificadas como assim, grandes características do que está acontecendo agora. Um é o discurso em primeira pessoa, né? Outro é o corpo como uma plataforma de expressão. E aí eu queria que vocês falassem um pouco disso. A Giovana tem um trabalho, né, a Preta Doutora em primeira pessoa, né? A gente sabe, né, Elô, que a coisa de escrever em primeira pessoa é muito marcante agora, mas não é uma novidade. Simone de Beauvoir escreveu em primeira pessoa, mas é uma marca desse momento, é uma enxurrada de textos em primeira pessoa. E a questão do corpo, que também, se vocês também puderem falar isso, né? O não é não, o corpo tatuado,
o corpo nu de algumas mulheres, outras não têm o direito de ficar nuas, porque são sexualizadas, é importante vocês também. Queria que vocês falassem da primeira pessoa e da questão do corpo. Giovana, começa? Agora eu já ouvi bastante. Mas, gente, ouvir é fundamental. Eu estou falando isso para as minhas turmas, né? Para as pessoas das minhas turmas. Em tempos de lugar de fala, nada melhor do que valorizar o lugar de escuta. Isso é muito importante, é verdade. O candomblé traz esse ensinamento, né? O Oxóssi é o orixá da caça, da observação, né? A gente observa com o ouvido também. Isso é ter estratégia. Essa pauta da estratégia é fundamental hoje, né? Como é que a gente planeja a nossa existência? De novo, vai voltar a questão da negritude, né? Como é que a gente faz planejamento de vida num país em que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado? Ontem eu estava correndo mesmo, né? Fazendo exercício físico na praça, perto da minha casa. Meu filho, de 7 anos, foi comigo, porque ele quis correr também ontem. E aí, num dado momento, ele correu muito. Aí a gente estava brincando com ele, eu e o Luiz, meu personal. Falei, Peri, volta aqui, você está roubando, não pode correr. E eu falei, cara, que merda que eu falei, sabe? Ele estava roubando a corrida, porque ele estava correndo antes do tempo, aquela coisa toda lá, a cena da brincadeira. Mas a repercussão que isso poderia ter numa praça, numa cidade militarizada como o Rio de Janeiro, podia ser, e tudo termina em bala, por causa de uma brincadeira entre mãe, filho e professor. Eu fiquei tão mal com aquilo depois, porque fui eu que falei. E é disso que a gente está falando, né? A primeira pessoa é isso. O que acontece quando uma mulher dessa, que está trazendo essa narrativa na primeira pessoa, faz ciência? Eu sou cientista. O que acontece? O que acontece? Eu acho que acontece trazer essas narrativas da história para o centro da história. E isso provoca incômodo, desconforto, inquietação na cadeira. Por quê? Porque é o ponto de vista da margem chegando aonde a margem nunca foi pensada para estar. No centro. Está aqui, ó, Jonathan Aguiar, autor, doutorando da Faculdade de Educação da UFRJ, especialista em educação, favela e ludicidade. A favela está escrevendo. Quantos anos você tem, Jonathan? Gente, 27 anos, um estudante morador da favela da Lagartixa, no Rio de Janeiro, doutorando, está aqui na Bienal lançando o livro. Mas é verdade. Se eu não tivesse sentada aqui, essa história não ia ser contada. Isso é muito sério, eu levo muito a sério o meu trabalho e a responsabilidade que eu tenho. Falar na primeira pessoa é isso, é você se entender na sua potência também. E ver o quanto o seu trajeto individual, por isso que é a primeira pessoa, pode irradiar coletivamente. Então, assim, essa questão, por exemplo, que a Bel fala, dessa situação e de todo, né, toda a mediação, todo o plano que vocês construíram para lidar com essa situação bizarra, né, de mais do mesmo, de homens fazendo omícios. Essa questão de... mas gente, assim, ando meio sem paciência para... Mas, enfim, isso é para uma próxima mesa. O racismo é cego, né, que foi a sua fala. Eu fiquei pensando, gente... E não é numa coisa de confronto, a gente não está aqui em duelo, a gente está aqui ouvindo, afetando e sendo afetada. Mas o racismo não é cego, né? Por exemplo, no feminismo afro-americano, agora está se discutindo, autoras como Bell Hooks, hoje estão discutindo o seguinte, olha, o problema não é o racismo, o problema é a supremacia branca. O racismo ele é um elemento da supremacia branca. É a supremacia branca que faz com que a gente ache um absurdo ter uma mesa de feminismo branco, porque, afinal, a brancura é a norma. Então, o problema não é o racismo. É claro que o racismo é uma merda, um grande problema, mas ele é consequência
de uma supremacia branca que é compartilhada como valor por todos nós. Se a gente fizer um exercício, fecha o olho e pensa num autor. Né? E aí eu tenho que nomear mesmo. A gente não vai pensar no Tom Farias, que também está aqui, biógrafo da Carolina Maria de Jesus. A gente vai pensar, sei lá, no Laurentino Gomes, que vende 2,5 milhões de livros. Eu saí da Flip me achando, porque eu vendi 105 livros no dia do meu lançamento. Eu saí me achando e é para me achar mesmo. Né? Me empresta aquilo, o meu livro. Eu acho que isso é importante também da gente falar. A gente precisa falar abertamente sobre isso. Eu posso fazer essa fala trazendo um monte de citações de autoras decoloniais. Inclusive, eu sou uma. Eu estou lá no meu programa de pós-graduação esse semestre passado. Eu ofereci uma disciplina à noite na pós-graduação, o que já é um antônimo, né? Aula de noite e pós-graduação, porque as aulas da pós ou são de 9 ao meio-dia, ou das 2 às 5. Isso já é uma peneira. Isso mostra como que o racismo não é cego. O racismo é um plano para manter privilégios. E aí, a grande questão da disciplina era a seguinte, primeiro, né? Não, mas essa disciplina é Educação, Gênero e Estudos Pós-Coloniais, só com autoras negras, brasileiras e latinas. E o grande problema era, olha, essa disciplina é à noite, no mesmo horário da disciplina obrigatória, então não vai ter público, vamos tentar um outro horário. E não tinha como, porque eu tenho toda uma logística, eu compartilho a guarda do meu filho com o pai dele, e não dava, só podia ser esse horário na minha organização. E aí, de repente, o problema mudou, a disciplina ficou lotada, e o problema era, nossa, a gente não sabe se essa disciplina vai poder acontecer, porque não tem sala, não tem espaço para as pessoas, tem muito mais gente do que a gente esperava. Então, acho que a gente precisa falar dessas coisas, e eu acho que você está certa, Elô. Eu acho que a gente precisa se assumir como que a gente é. Né? Eu estou aqui falando como que eu sou na primeira pessoa. Eu sou uma mulher negra, uma ativista acadêmica com um projeto político para o meu povo, dentro e fora da universidade. Eu tenho esse projeto, e eu acho que o que falta, né, se me permitem, eu acho que falta, especialmente das mulheres brancas, perguntar o que vocês precisam. Né? Eu, por exemplo, assim, agora, né, eu estou pensando, gente, o que eu preciso? Olha o problema. Daqui a 2 semanas, eu vou estar numa escola municipal em Campo Grande, né, no município de Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro, para conversar com 250 estudantes. Eu quero levar 250 livros meus para esses estudantes. Eu tenho dinheiro para comprar 250 livros meus? Não, eu não tenho. Vocês podem me ajudar? Sim, então, já respondi. Eu acho que é por aí. A gente pode se organizar, né, coletivamente. Sim, é isso eu que acho eu falei. que é por aí. Unidas, a gente é mais forte. Mas eu acho mesmo. que a gente tem que falar disso abertamente. Tem que perguntar o que você precisa. A gente, nesse grupo Exatamente. que eu tenho, eu jogo lá. A gente faz uma vaquinha e a gente consegue. Mas eu estou dando esse exemplo, assim, que bom se pode. Eu acho maravilhoso e eu super agradeço. Mas eu acho que falta mais esse papo reto e chão, né? Porque também tem essa coisa que eu acho... Giovana, vamos começar aqui. Vamos. Papo Então, só, aqui, ó, aqui. já estamos. Estamos avançando. Mas, assim, a gente precisa... Mas eu acho que a gente precisa sair desse lugar também, o feminismo branco, sair desse lugar de que eu estou aqui só para ouvir. Eu estou aqui para dizer para vocês que esse lugar também é um lugar de produção do racismo. Porque quando você só ouve, você está consumindo o meu tempo de trabalho. Eu estou trabalhando para você. A gente precisa aprender a interagir. Isso aqui é interação. Porque eu estou à vontade para falar isso. Por mais incômodo, desconfortável que seja, mas a gente precisa interagir. Nós somos seres humanos num mesmo planeta. Não há uma perspectiva de migração para outros planetas, pelo menos não como um projeto coletivo viável hoje. Então, a gente tem que falar de solução, né? Eu acho que a ideia dessas mesas deve fundamentalmente passar por isso. Eu queria só ler um trecho de uma obra, porque eu acho que, né, pensando na Virgínia também, e que eu acho que é muito representativo do que a gente está conversando aqui, né?
E foi assim durante 4 ou 5 dias, enquanto à noite, até que fosse necessário, as pretas da casa me ensinavam português, como também o Tico e o Hilário, com quem eu brincava de vez em quando. Eu já entendia quase tudo o que falavam, e não foi muito difícil começar a falar também. Não tive a menor dificuldade em me comunicar com a Sinhazinha, quando ela finalmente conversou comigo, mostrando uma boneca e 2 vestidos. Um amarelo e outro branco, e perguntando qual deles eu preferia. Eu apontei o amarelo, mas foi o branco que ela colocou. Na mesma tarde, ela estava sentada no degrau mais baixo da escada que levava da varanda ao jardim. Ela estava com a Antônia no degrau de cima, às suas costas, penteando o seu cabelo cor de milho. Eu apenas olhava quando ela me chamou. Tirou o pente das mãos da Antônia e colocou nas minhas, pedindo que eu continuasse o trabalho da outra. Primeiro, eu tive medo de tocar os cabelos dela, de machucá-la com o pente, mas logo gostei da suavidade que tinha entre as mãos. Primeiro passei os dedos, sentindo os fios deslizarem entre eles, como as franjas de um lenço que a Sanja, a filha de Titilaio, tinha ganhado de um marinheiro com quem se deitara. Acho que ficamos ali durante horas, eu mexendo no cabelo dela e nós duas olhando o mar além do jardim, além da areia branca. A partir daquele dia, só eu escovava os cabelos da Sinhazinha, sempre inventando um jeito diferente de prendê-los, com fitas, grampos e tranças que ela tentava repetir nas bonecas. Foi por isso que eu tive a permissão para pegar nas bonecas. A Sinhazinha Maria Clara não conseguiu copiar um penteado com tranças e pediu que eu o fizesse. Os cabelos das bonecas eram quase tão macios quanto os dela, e ficamos o dia inteiro naquilo, fazendo penteados e trocando as roupas para combinar. A Sinhazinha sempre pedia a minha opinião que ela não aceitava. Logo eu percebi e passei a dizer o contrário do que realmente achava, para que, ao me contrariar, ela fizesse o meu verdadeiro gosto. Ana Maria Gonçalves, Um Defeito de Cor. Tá aí. A Ana Maria está aí. É isso. Aqui. Eu acho que é isso. É isso. O livro dela está aqui. Ela está entre nós. A outra questão, né, que é super importante dessa quarta onda feminista e que está muito na obra de vocês todas, é o corpo como uma plataforma de expressão, né? Tem um episódio da Flup, que é famoso, da Giovana. Foi Flup, né, que você apresentou uma versão em um... Ela também faz performance. Eu também faço performance. Foi Maria Firmina no Batidão do Funk. A poesia da Bel é carregada de referências ao corpo. Aliás, o último livro dela é Aos Outros Só Atiro o Meu Corpo. E Elô identificou, né, uma marca desse feminismo. É o uso do corpo como uma plataforma. Também acho ela uma gata. Queria que você falasse disso um pouco, desse uso do corpo que o feminismo atual está fazendo. O que eu falei? Com o microfone, por favor. O que eu falei era o seguinte, é uma diferença muito grande, porque nesses livros, todos, aliás, eu faço uma comparação da minha geração com a geração que está aparecendo, que está chegando, que é essa geração multi, que é essa geração primeira pessoa, etc, etc. E na questão do corpo, quando você vê o feminismo, né, a questão do feminismo branco, ele sempre... o problema era o corpo que era violentado, tem a violência doméstica, SOS racismo, SOS corpo, etc. Quer dizer, é sempre o corpo como o objeto que você tem que defender. Porque a reprodução, tudo do feminismo inteiro, ele foi focado no corpo. Reprodução, sexualidade livre, assédio, estupro, tudo, o corpo era protagonista como uma luta para o futuro. Na minha geração, o feminismo branco
ele era todo em volta de uma vitimização, não, de problematização do corpo, enquanto lugar que era agredido pelo olhar, pela força, pela violência, ou pela necessidade de reprodução da mulher. Tá? Então, o corpo era um problema. Você pega essa quarta onda, você olha e o corpo ele já está outro. O corpo é pelo corpo que você fala. A minha geração não falava pelo corpo. É pelo corpo que a gente fala, que as meninas falam hoje. E isso é muito importante, quer dizer, é uma coisa muito nova. Ninguém está botando em questão. Fala da violência, mas mostrando o corpo. Virou uma plataforma de expressão. Eu acho que no livro tem até... não tem fotos, mas tem muitas descrições do uso do corpo como uma linguagem. Não é que é uma coisa muito rara, muito nova para a elite branca, por exemplo. E você vê essas meninas fazendo isso. Isso é uma coisa comum na linguagem corporal de outras mulheres. As negras, as indígenas também falam com o corpo de outra forma. Quer dizer, a asiática, que tem o feminismo asiático, que é muito interessante, também fala com o corpo de outra forma. Mas a coisa cristã, ou protestante, eu não sei, o corpo da mulher branca ele foi sempre escondido. Ele foi sempre, não é, uma coisa difícil de falar. E agora você vê que está falando, né? Foi isso que eu falei um pouquinho. A diferença entre esses dois momentos, que eu acho bem flagrante. O corpo é muito presente na sua poesia, né, Bel? Sim. Sua pergunta? Sou da conta. Não, aliás, então... posso só complementar? O Claro. corpo e o sexo. Né? Você escreve sobre sexo lindamente, se me permitem, e isso é uma coisa rara. Né? As mulheres sempre foram impedidas de falar sobre a sua sexualidade com liberdade. E você fala... Lindo. Não, mas então, é um trabalhão, né? Assim, começando um pouco pelo que Giovana falou, concordo totalmente que o racismo é um plano. O que eu quis dizer naquele momento era, eles não souberam nem se preocupar que isso ia ficar tão evidente, sabe? Eles não conseguiram nem ver que iam levar essa bronca. Mas acho que enfim, por saber que sou um corpo branco e um corpo, em alguma medida, padrão, né? E classe média, meus pais são professores, não tem grana, moro com minha mãe, tem toda essa nuance da branquitude que também é importante que a gente consiga separar, né? Que são herdeiros, filhos de professor, sabe? Mas, enfim, estou dentro dessa grande bagunça complexa. E aí, no meu primeiro livro, que é aquele Fininho, não por acaso Fininho, foi um livro em que eu ainda estava um pouco com essa culpa mental de falar, caralho, o mundo é muito assustador porque tem muita gente morrendo. E aí eu assim, vou escrever sobre mim, né, que não estou morrendo. E aí foi um livro que eu experimentei algumas coisas de observação da vida social que, enfim, me afetava. E aí passaram 2 anos em que eu, de um livro para o outro, que agora é esse, que é o triplo de tamanho, e não por acaso, porque... bom, o corpo, para mim, é um grande trabalho, assim. Eu tive uma depressão, quando eu estava na faculdade, muito profunda, que durou uns 2 anos, mais ou menos. Acho importante falar sobre isso, porque ninguém fala sobre isso, né? Ao mesmo tempo, depressão também é um lugar muito branco, né? É quase se dá um luxo de alguma... Mas é um problema muito sério. E aí, bom, com essa depressão, eu perdi todos os gestos que eu tinha, assim. Eu fiquei em casa, fui perdendo o meu corpo, para resumir. Durante a depressão, eu sofri um abuso. E durante a depressão, eu era sexuada, quer dizer, antes disso, tinha sido pega pela heteronorma, como todo mundo, mas... fui um pouco sábia de dizer, tive um namoradinho, falei, não quero dar para ele, e aí pronto, veio a depressão, e aí eu fiquei completamente assexuada por uns 2 anos. E muito entendendo esse lugar também, que é a ausência de um corpo, logo a ausência de um desejo, né, assim. E na minha cabeça isso ia ser uma coisa que eu seria,
dali para frente. E estava me resolvendo com essa ideia, quando, ao mesmo tempo que já tinha ideias de que eu gostava de mulheres, mas isso tudo é muito confuso sempre. E aí, enfim, alguns episódios se dando, eu também tenho muitos questionamentos de gênero, que são lugares interessantes para mim pensar o feminismo, por exemplo, que acho que são lugares lésbicos também, né? Que quando a gente fala mulher, a gente também está falando de uma mulher hétero, que é um outro corpo. E acho que quando saí dessa depressão, me apaixonei, pronto, e aí comecei um aprendizado erótico, que começou com muitos traumas, não foi legal de cara. Meu cabelo está crescendo desde essa época, eu nunca cortei. Mas pronto, o meu aprendizado erótico tem muito a ver com ter, porque eram com mulheres, claro, com ferramentas muito profundas para mim, de pensamento mesmo, assim, acho muito... Foi muito importante. E aí, pronto, esse corpo se tornou um corpo desejante e eu tinha que montar esse corpo. Então, o corpo virou para mim um trabalho de invenção muito profundo, assim, né? Todos os gestos que eu tenho hoje em dia são gestos que eu inventei, não foram naturais. E aí, para mim, o desejo de falar sobre mim nesse livro, que era o que eu evitava por saber que é um histórico também muito branco, de subjetivação profunda, de falar do auge do meu castelo, estou sofrendo. Falei, pronto, vou falar de mim, porque não estou falando de mim, estou falando de um trabalho, que não sou eu. E mais do que isso, super posso, mas são questões muito internas, né? Assim, mais do que isso, pensava, não quero falar sobre o corpo, lugares que está tudo bem, não estou criticando de forma alguma, mas não quero ficar reforçando lugares biológicos, né? Assim, sou uma mulher porque tenho uma buceta, porque menstruo todo mês, porque acho que isso, e lá na frente, na conta, bate em... Transfobia é um problema muito grave no Brasil, no feminismo também. A gente tem episódios, né, recentes sempre de briga entre radicais e mulheres trans. É um problema para mim muito grave, não tem como a gente não assumir que mulheres trans são mulheres, isso para mim, enfim, Mas, então, me interessava falar sobre o corpo a partir de ideias dissonantes, assim, nunca dizer o corpo é meu corpo ou o corpo é isso, mas dizer o corpo é o corpo que cai, o corpo também é uma máquina, o corpo também tem pelos, o corpo apodrece, o corpo... Apontar para várias direções, para nunca estar narrando um corpo, mas querendo produzir alguma diferença, né? Assim, acho que estou falando de um trabalho, assim, e por isso esse título foi justo, no sentido de... Estou conseguindo atirar isso agora, assim, que eu venho trabalhando há tanto tempo. Acho que é isso. Temos perguntas da plateia. Sou autor, homem branco, e escrevo sobre violência contra as mulheres. Sou uma exceção? A gente responde, a gente passa. Vamos ler todas? Tem duas perguntas. Acham que para a postura do anjo do lar mudar, não deveria acabar esse juramento que as mulheres devem oralizar na hora do matrimônio? Para a postura do anjo do lar mudar, não deveria acabar esse juramento que as mulheres devem oralizar na hora do matrimônio? Eu confesso a vocês que eu tenho um pouco de aversão a contratos, então eu nunca casei no papel, não sei como é o juramento. Se alguém puder souber e puder falar. Você sabe? Então fale aí. Isso é a experiência própria que eu passei. Enquanto eu convivia com a pessoa que eu escolhi, estava tudo bem. Quando foi para o cartório, a coisa mudou. As exigências ele fez para que eu obedecesse, mas ele não tinha compromisso a ser subido. Por isso que eu vejo que eu casei no cartório, mas todo mundo que casa lá na hora da igreja, a mulher faz lá. Eu vou ser a escrava do lar. É isso que ela fala lá. E não é só a religião católica, não. Tem outras também.
que faz o mesmo juramento. Então, isso eu acho errado. Vamos acabar com o casamento, então. É isso que está maltratando e escravizando a mulher. Alguém quer comentar? Nada a acrescentar. Foi tudo dito. Gente, diante da ideia de acabar com o casamento, eu super apoio. Eu preciso dizer para vocês que esta mesa acabou também.